Nosso trabalho de hoje, vamos agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade de estudo e, sendo assim, vamos iniciar com a linda oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então agora eu vou passar para a Rô, para a gente dar início ao nosso estudo. Passando, Rô, e bom estudo a todos. Boa tarde mais uma vez. Como está o som na sala? Ok? Obrigada, Sil, pela prece. Eu quero iniciar as nossas atividades com a nossa mensagem do livro Abrindo Portas Interiores, que nos fala hoje, 7 de abril, somente expandindo sua consciência, você se tornará aberto e receptivo para o novo que está à sua volta e poderá se sintonizar com os novos pensamentos, novos ideais e estilos de vida. Prepare-se para enxergar além do imediato, até as mais altas dimensões, os espíritos, as dimensões, os ramos mais elevados, e abra-se para o espírito. Você é capaz de compreender e aceitar muita coisa instintivamente, mas não mentalmente. Portanto, por que perder tempo tentando destrinchar tudo em sua mente? Por que não viver e agir através da intuição e da inspiração? Agindo assim, você funciona num estado elevado de consciência e se torna receptivo para o que é novo. Você se torna um canal límpido por onde o novo pode se realizar. Eleve sua consciência do negativo para o positivo, do destrutivo para o construtivo, da escuridão para a luz, do velho para o novo. E veja o que acontece. Você verá que o velho será deixado para trás e as glórias do novo serão reveladas. E eu tive prova disso hoje. Eu nem tinha lido ainda essa mensagem do nosso livro. Nada é por acaso. Esta prova que eu acabei aqui de compartilhar com todos aqui na sala, quando fala que a gente tem que ouvir a nossa intuição e segui-la, e seguir quando o nosso coração, o nosso pensamento começa a nos mostrar, não faz, cuidado, faz assim, calma, paciência, são os amigos nos auxiliando e nos mostrando, para que a gente não escolha às vezes algum caminho, que a gente não perca a paciência, que a gente não desacredite, né? A prova maior foi que para mim, hoje de manhã, quando eu determinei que eu não iria me chatear, que eu não iria ficar transtornada, que eu não iria me revoltar, que eu iria ter paciência. Eu tinha certeza que o problema que eu busquei, eu iria conseguir resolver. Então, para vocês poderem entender por que a Rô está falando dessa forma, serve para todos nós aqui na sala, amados. Não é só para a Rô, para todos nós, porque muitas vezes nós somos pegos de surpresa, né?
a gente confia, a gente acredita. Mas existe uma palavrinha-chave que é fundamental na nossa vida: paciência. Paciência em estar aqui na sala e cair 500 mil vezes como a gente tem caído. E graças a Deus eu acredito que hoje a gente resolveu esse problema e vamos ajudar todos vocês aqui da sala a resolver também esse problema para não cair mais no Pau Talk. Então, o que aconteceu? A Rô na sexta-feira comprou o nick verde no Pau Talk. Tinha uma determinada pessoa que ela vendia, ela era a venda do Pau Talk. Sempre comprei com ela, nunca deu problema. E aí o que aconteceu? Eu fui lá na sexta-feira, fiz a transferência bancária para ela. No sábado eu já teria com o nick verde, porque como é automático a transferência, já entra, né? E eu vi que nada, mas uma coisa dizia para mim que não ia dar certo. Quando eu fui no banco, no autoatendimento, deu problema. Já era para mim ter desistido naquele momento, mas a gente é teimosa. Não, eu já tô aqui, vou fazer. Agora eu decidi que eu quero o nick verde, vou. Aí, o que aconteceu? Eu vi que não entrou o nick, aí eu fui descobrindo fui no help, pergunta para perguntava para os nick verde, você sabe como que procede, nanã. Ah, rodei a mora. Não, mas não pode, com ela sempre era rápido. Aí eu vinha saber que a pessoa já não está mais 1 ano no Pau Talk, que ela não é mais representante do Pau Talk. E aí o que aconteceu? Eu disse, puxa vida, perdi o dinheiro, né? Aí, como eu fui funcionária do Bradesco, eu entrei em contato com o Bradesco, consegui dados, tudo, estou tentando localizar ela, porque não existe o estorno de transferência bancária, né? A gente não tem como cancelar. E resumindo, fiquei triste na hora, né, do acontecido. E eu disse, aí de sábado eu já fiquei assim, não, eu não vou sofrer por antecipação. Nós temos esse hábito. E hoje no nosso estudo nós vamos falar sobre isso, no nosso evangelho. Por isso que eu escolhi hoje, eu abri esse capítulo ao acaso e deu exatamente o que eu vou falar. Então a gente sofre por antecipação. A gente fica sofrendo, que raio, que droga, que vida, que caloteira, que isso, né? A gente fica chutando balde e a gente começa a criar uma energia negativa em volta. Já fazendo parte para que a gente não consiga mesmo atingir o nosso objetivo. Ontem, domingo, né, fui no Pau Talk, fuça daqui, aí sem querer parei numa sala help lá, e eu disse, mas eu não falo nada inglês, como é que vai ser? Porque esse é o nosso problema, né? Aí eu conheci uma senhora que falava português, que é do help. Por isso que eu digo, a gente sempre tem um anjo amigo. Aí uma me apresenta para outra, e a outra foi me dando atenção, foi me ajudando daqui, me ajudando dali. Ela disse, olha, eu posso não te ajudar em reaver esse valor, mas vamos ajudar o teu problema no Pau Talk. O que está acontecendo? Eu expliquei e ela foi me ajudando. E agora de manhã, ela entrou de novo, testamos, e aí ela me passou a versão nova do Pau Talk, tá? Que se caso alguém tenha a versão 11.3, essa versão ela não é a melhor, ela disse, essa está dando muito problema, existe já a versão 11.4. E eu baixei, aí fiz uma alteração aqui no sistema também, que tem que se fazer aqui dentro do nosso computador, para que a gente não receba janelas para baixar programa, tudo, né? E foi indo. E aí eu pensei assim, puxa vida, eu sou grata a um anjo amigo que do nada alguém veio e disse, ó, vai lá e ajuda a Rô Estrela. Então isso mostra que nós temos que ter a paciência em tudo que a gente vai fazer na nossa vida. Tudo. São os desafios que são colocados no nosso dia a dia para nos testar. Se tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente ajuda o seu próximo, se a gente está praticando.
Puxa vida, a Rosane vai lá na sala, fala sobre calma, tolerância, e na hora que ela tem que ter calma, tolerância, ela fica louca, ela fica cega, ela grita com a filha, ela não pode. Então o que eu fiz? Eu fui bem clara, até eu disse para as meninas hoje. Vai-se os anéis, fica-se os dedos. Se eu perdi esse valor do nick verde, tudo bem, eu não vou morrer por isso. Existe um retorno. E se eu ganhei alguém aqui hoje que me ajudou a resolver o problema do Paul Talk, eu já me sinto feliz. Me sinto feliz por ter resolvido. Então, essas às vezes são trocas que acontecem na nossa vida que a gente não percebe, meus amados. Com certeza, Miriam. Então, claro que eu sei que tem muitas pessoas que às vezes, tem o dinheirinho contado ali, pagou, mas eu fico pensando, bom, eu já tenho todos os dados dela, tudo, achei ela no Face, vou tentar conversar com ela numa boa, vou tentar ver se ela me devolve. Vou fazer a minha parte, lógico. Mas se ela não devolver, isso não vai fazer com que eu me torne uma pessoa com raiva, desejar coisas piores para ela. Não. Tem um motivo para isso. Tanto é que quando eu abri o nosso evangelho hoje aqui para o nosso estudo, que caiu o capítulo 5, né, e o item 4, o que fala? Causas atuais das aflições. Olha só. Vocês viram como uma coisa puxa a outra? O que leva uma pessoa às vezes a ficar afoita, desesperada? Ela não consegue raciocinar. Ela não consegue manter o equilíbrio e a calma. Ela não consegue ter a fala serena. A gente se torna agressiva. Aí as pessoas acabam se afastando da gente e não querem nos ajudar. Então eu fico imaginando, se eu entrasse numa sala lá do help, gritando, xingando, esperneando, eu tenho certeza absoluta que ninguém iria me dar nenhuma chance, né, de resolver meu problema. Porque não é com agressividade, com estupidez, que nós vamos conseguir as coisas. Não é? Então, antes de eu ler o Evangelho, eu separei algo aqui que eu gostaria de poder entrar nesse tema antes de nós lermos o Evangelho, que nos diz o seguinte: de duas espécies dessas causas das aflições são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, né, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm uma causa na vida presente, nessa que hoje a gente vive, e outras fora dessa vida. Então a gente traz. Então, remontando-se à origem dos males terrestres, meus amados, reconhecer-se que muitos são consequências natural do caráter e do proceder do que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo meu proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desejadas, né, ou desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e funestas disputas se tiram ou teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Quantos pais são infelizes com seus filhos
porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença. Deixaram que neles se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se, se afligem da falta de deferência com que são tratados, da ingratidão deles. Interroguem friamente, aqui agora, suas consciências. Todos que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem-se, as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Quantas vezes a gente faz isso? Por que eu fui no banco na sexta-feira? Se eu não tivesse ido, eu não tinha pago aquele nick verde. Não é assim? Mas eu fui. E agora? Eu vou ter que aprender a lidar com essa situação. E aí aqui então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo. Não é verdade? A responsabilidade foi minha, não foi da pessoa, não foi do Paul Talk, foi minha. Eu fui lá e fiz na boa fé. Eu poderia ter me certificado antes se a pessoa não estava nativa. Foi falta de atenção minha. Então o homem, pois em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei, que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazendo-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar
para, de futuro, evitar o que lhe originou, uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria, para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Entretanto, experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio, o mal pôs-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi meu dia. Também ele diz: perdi minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido. Também para o homem, após a noite no túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Allan Kardec, do nosso livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 4 e 5. Então, nada é por acaso. Quando hoje eu disse, nem ia abrir a sala hoje. Não ia, porque com esse problema eu digo, não vou nem abrir a sala. Mas quando eu consegui resolver o problema, eu disse, puxa vida, fiquei em função de resolver o problema do Paul Talk, não me preparei para o estudo A Convivência na Casa Espírita, né, que eu sempre gosto de me acordar cedo e ficar só em cima do estudo. Aí eu disse, eu vou abrir o Evangelho, vamos ver o que cai, e vamos hoje falar sobre o Evangelho, que eu amo. E caiu, causas atuais das aflições. Que maior prova do que isso? Só fortalece tudo aquilo que eu busco na doutrina. Eu tenho que praticar. Se estamos passando por esta prova e expiação, como diz a nossa amiga Miriam, cai, não cai, é um tédio isso. É uma prova, sim. A Miriam falou uma coisa corretíssima, é uma prova de perseverança, de paciência, de tolerância, né? De calma e principalmente de não nos acomodarmos. E em busca da solução. Alguém vai nos ajudar. Às vezes a gente diz, mas nesse pautal que não tem com quem a gente não tenha falado para resolver e não consegue. Então, a gente tem que acreditar, confiar. Porque se eu fico aqui lamentando e falando mal, seja de quem for, reclamando daquele que tantos ajudamos, daquele que a gente foi lá e fez, ajudou, nós temos que esquecer quando a gente faz isso. Ajudou, tá ajudado, é virar a página. E se a pessoa vem, pede, vai e ajuda de novo. Esse é o nosso grande aprendizado. Para que a gente possa se libertar dessas nossas dificuldades, dessas provas e expiações, para que a gente possa se libertar dessas aflições que carregamos, às vezes vida após vida. Às vezes a gente diz, tudo dá errado na minha vida. Será que tudo dá errado mesmo na nossa vida? Ou será que é o nosso orgulho, a nossa vaidade que nos cega? Ontem na sala da Luz na Senda, que é difícil estar lá às 10 horas, e ontem eu participei,
E foi dito, como a gente colocou na área de texto, 2 bicudos não se beijam. Alguém vai ter que ceder. Até quando a gente vai conviver com essas aflições? Vai desencarnar, vai voltar e nós vamos voltar com as mesmas as pessoas? E vamos continuar nesse chove não molha? Não, eu não procuro, eu não aceito, eu não peço, não. E aí a gente se lamenta, né? Por que tudo dá tão errado na nossa vida? Então, quando a gente procura uma conclusão em cima dessas causas atuais das aflições, como que a gente pode entender sobre tudo aqui que foi colocado nessa leitura aqui na sala? Então, que essa autoanálise, amigos, sincera, ela revelará que, na maioria das vezes, somos causadores dos nossos sofrimentos. Eles existem para nos advertir que erramos e para percebermos a diferença entre o bem e o mal. Então, essa experiência para nós é importante, porque só assim nós vamos melhorar. E nós temos que saber suportar os ensinamentos de Jesus. Nada foi dito que seria fácil. Nós nunca vamos ouvir de um espírito de luz em ele nos dizer: não, desiste, não acredita, tudo vai dar errado. Jamais. Eles sempre nos mostram que tudo vai ter solução, que nós temos que manter a calma. Nós temos que aprender a ouvir o nosso coração quando nos diz: calma, respira fundo, confia, acredita. É perder o medo. Como muitas vezes o Nando dizia assim para mim: Rô, vai ali, clica ali, baixa. Vai, faz, perde o medo. Quantas coisas eu aprendi aqui, mexer no computador, porque eu tinha o Nando que ficava dizendo: perde esse medo de mexer. Nós temos que aprender a se libertar, no sentido de que tudo que a gente vai fazer, a gente depende dos outros. Não que isso não seja importante. Nós temos que ter alguém para nos conduzir, nos mostrar o caminho correto. Mas nós temos que também aprender a fazer sozinho, né? E aí, então eu pergunto: mas então, Rô, qual é o sentido, qual a origem das aflições que se sucedem em nossas vidas? E como eu li lá no início, tem 2 origens bem diferentes. Umas têm uma causa na vida atual e outras em vida passada. O futuro, meus amigos, não é surpresa atordoante. É consequência dos atos presentes. É o que a gente faz hoje, aqui, agora. Antes de ser bons ou maus para os outros, somos bons ou maus para nós mesmos. Para nós mesmos. Esse mal que nós deduzimos, que a gente vai às vezes e faz para alguém, nós estamos fazendo para nós mesmos. É para nós. Então, o que devemos fazer diante dos males que nos afligem, Rô? Como agir com essas pessoas que nos fazem tanto mal, que é tão difícil para a gente entender, compreender, que é tão difícil eu ter paciência de perseverar aqui no Pautalk, porque eu caio toda hora, não consigo atualizar o meu Pautalk, ninguém me dá bola, ninguém me ajuda. Como que eu tenho que agir? Em primeiro lugar, vamos fazer uma autoanálise, pois ela vai nos mostrar nossa responsabilidade na maioria desses males. E aí, o que é? Primeiro passo. Que responsabilidade é essa? A paciência, a calma. Alguém vai nos explicar. Saber ouvir o que a pessoa está nos falando.
por mais que seja simples aquilo que ela está nos passando, mas ela está nos passando com amor e carinho. É valorizar o trabalho do outro. É respeitar o trabalho do colega. Então, na maioria desses males, então, com muita humildade, devemos corrigir nossos erros em nosso próprio benefício. Devemos fazer tudo o que nos for possível para a correção dos erros. Não podemos esperar. Ou suponhamos que a Sil, a Sil simplesmente, eu não vou mais na sala da Rô porque ela não me recebe bem, me trata mal, falou de mim. Mas será que isso é verdade? Será que isso está acontecendo mesmo? Não seria mais digno a Sil chegar e procurar resolver esse problema? Conversar com a Rô, chamar o Rô, está acontecendo isso, tirar esse mal entendido. Não ficar com aquele sofrimento dentro de si, deduzindo ou tirando conclusões, Será que a Rô falou? Será que não falou? Então nós temos que aprender a saber lidar com muitas situações, seja no virtual, seja dentro da casa espírita e seja dentro do nosso lar. Eu sempre acreditei que a paciência, o silêncio é o melhor caminho. Saber esperar, deixar baixar a poeira. Porque quando a gente está com raiva, com ódio, com mágoa, a gente fala coisa que não deve. A gente vai e fala coisas, traz coisa lá do fundo do baú. E quando a gente dá tempo ao tempo, a gente não vai falar mais daquela forma. A gente já vai falar com doçura. Então, para que a gente possa corrigir esses erros, é dar o primeiro passo. Se eu sei que a Sil está estranha comigo, eu devo dar meu primeiro passo, chamar a Sil e dizer: Sil, tu tá bem? Tá acontecendo alguma coisa? Aí a Sil: Rô, tô meio chateada, mas o que está acontecendo? Vamos conversar. E aí ela fala o que está acontecendo. E aí a gente tenta resolver o problema. Deixa de existir aquele erro, Aquele erro que a gente fica ali martelando. Eu não vou. Eu não faço. Eu não vou falar. Isso é o orgulho duelando dentro de nós. O medo de como que vai ser a reação da pessoa. Eu prefiro ganhar uma bufetada na cara da pessoa, ela me botar os cachorros, mas pelo menos eu sei o que ela está pensando, por que ela está agindo daquela forma. Às vezes é preferível perder um amigo do que ficar se remoendo dentro de si, criando um fantasma, criando coisas dentro da nossa cabeça. Então, esta autoanálise, meus amigos, será que ela vai nos atrapalhar se fizermos? Será que ela vai atrapalhar as nossas ações, essa análise? Se a gente para e faz uma análise do nosso dia a dia, das nossas atitudes, como eu devo agir? Será? Não, jamais ela vai nos atrapalhar. Porque a espontaneidade não isenta a responsabilidade. Vigiando os nossos pensamentos e buscando adequar nossas ações aos ensinamentos de Jesus, nós vamos evitar muitos dissabores. Devemos vigiar constantemente nossos pensamentos e nossas ações para não cair na repetição de um erro. Quantas vezes a gente comete os mesmos erros, mas de forma diferente?
É o mesmo, mas diferente. Às vezes porque a gente tem pena, às vezes porque a gente tem medo, ou às vezes por insegurança, ou por vaidade, por orgulho, por birra. Não, não vou ceder. Então, é a falta do vigiar. A maldade, ela existe. Mas cabe cada um de nós saber distinguir. Isso não me serve. É saber fechar essa janela para a maldade. Quando a gente confia e acredita, quando a gente se determina em acreditar, em confiar nas pessoas, até me provar o contrário, eu vou confiar e vou acreditar na Sil. Eu só vou deixar de acreditar aquilo que os meus olhos vão ver, aquilo que o meu ouvido vai ouvir. Não pelo que os outros falam, mas sim pelo que ela vai fazer. Então esse vigiar é ficar atento àquilo que eu estou vendo. E muitas vezes, meus amigos, eu posso também estar errada e estar julgando errado a pessoa. Como disse a Andréa. E aí você duela os seus pensamentos para poder pensar o melhor. É exatamente, é duelar contra o meu negativo. Aquela vozinha do mal que fica ali, não faz. Vai lá, briga, xinga, engana, mente. Nós podemos enganar a nós encarnados, mas a Deus, a Jesus e a espiritualidade não tem como. O nosso livro da vida, todo dia quando acordamos, a gente vira a página e nós mesmos escrevemos no nosso próprio livro. Não tem como, não é eles que escrevem por nós, somos nós que escrevemos. E nós vamos ter que depois responder, porque fomos o nosso punho aqui, ó, a nossa letra, a nossa caligrafia, o nosso dedo que está marcando ali, registrando no nosso livro da vida as nossas atitudes. A Rô não é melhor do que ninguém aqui na sala. E nunca você. Porque cada um tem as suas qualidades. Mas eu quero ser melhor, no sentido de uma boa aluna. Para não continuar cometendo sempre os mesmos erros. E eu sei que cada dia a minha própria consciência me cobra isso. Porque quando tu fala em tom alto, firme, convicta, aquilo fica gravado dentro de ti. E aquela própria frase que tu compartilha com os amigos, seja lá quem for, ela vai soar dentro de ti. Tu foi lá e falou isso, agora te liga. É a nossa voz da consciência. Mas como que eu posso evitar esses males que me afligem? Eu não consigo ainda, eu me melindro por pouca coisa. Me chateio por pouca coisa, eu não tenho paciência, me chateio com o filho, com o marido, com o colega, com o meu chefe, com uma amiga do Pautalk, com a Rô, que é coordenadora da sala, com a Mírio, que é coordenadora da sala. Ah, não tenho paciência, como que eu vou evitar esses males? Trabalhando para o nosso melhoramento moral, tanto quanto para o nosso aprimoramento intelectual. Não adianta eu ter todo um cabedal de conhecimento, mas a minha moral é zero. Posso saber falar, conheço tudo da doutrina, mas a minha moral é zero. Zero. Eu não pratico, eu não respeito meu próximo, eu falo mal da Miriam, falo mal da Sil, vou na sala depois falar lindo, maravilhoso. Então é isso, nós temos que escutar. Ó, tu foi lá e falou isso, então agora pratica. Então nós temos que sempre por base
ter os ensinamentos de Jesus. Eu hoje tenho um sistema. Eu pergunto, como que Jesus faria nessa situação? Se ele estivesse aqui no meu lugar, como ele agiria? Eu comecei a me agarrar nisso, para ver se a gente começa a criar, eu principalmente, criar dentro de mim outras expectativas. Tipo, eu não posso ficar a vida toda patinando em cima daquele problema. Eu tenho, às vezes, não conseguir resolver esse problema, eu tenho que continuar a caminhada. Quem sabe um dia, quando eu estiver mais preparada, estiver mais consciente daquele problema, bom, agora eu vou conseguir resolver aquele problema. A gente fica anos e anos e anos se machucando, se torturando, às vezes por coisas poucas. Aí eu digo, pode ser pouca para Sil? Pode ser enorme para Miriam aquele problema, porque cada um vai interpretar de uma maneira diferente. E aí a Marcele diz, falar as coisas com sinceridade, mas sem machucar. Mas tem horas que a gente acaba machucando, mas não tem jeito. Mas aí a gente vai lá, se renova de novo. Vai lá, toma a água da paz. Enche a boca com a água da paz, para que aquela aguinha possa nos dar a força que a gente precisa para não falar aquilo que não convém. Aí a Andréia diz que vou perguntar o que Chico Xavier faria. Acho que fica mais leve. O que será que o Chico faria? Se eu contar uma coisa, acho que eu já comentei aqui na sala, que o Chico Xavier, quando ele abriu uma casa espírita, ele ficou um ano, bem dizer, sozinho, ele e o mentor e os desencarnados. Aí um dia ele chegou e disse assim para o Emanuel, eu não vou mais abrir a casa espírita, não vem ninguém. O Emanuel, como que não vem? Vai abrir sim, tu vai abrir, vai fazer a prece, vai ler o evangelho, vamos lá, faz o horário normal. A irmã dele ia lá na janela, espiava e dizia para casa e dizia assim, ó, o Chico tá lá falando, não sei com quem, tá louco. Que a família no início achava que ele estava louco, né? Aí o que acontecia? Ele começou a ver os desencarnados. Aí tinha uma senhora, chorava, né? Reclamava para ele, e ele começou a orientar aquela mãe chorosa, né? Foi orientando ela. Aí quando ele viu, ele começou a ver que ele estava trabalhando a paciência, a tolerância com os desencarnados. Depois de quase um ano, aí começou a vir as pessoas, e ele já estava pronto para saber lidar com os encarnados. Saber ter tolerância, saber ouvir, saber ter disciplina, pontualidade. Então ele teve que passar por aquela situação, e assim somos nós. Quantas vezes a gente já abriu aqui a sala um tempo atrás, entrava 1, 2, 3, e alguém vinha dizer, só tem isso na gente. Eu dizia, não, tá cheio de desencarnado. Onde tiver mais do que um, lá vai estar a espiritualidade, vai estar Jesus nos ajudando e nos orientando. Aonde nós nos reunirmos em nome do amor, nós vencemos com lanças de amor, não é lanças de sangrar, fazer as pessoas sofrer. Então esse é o nosso entendimento, o nosso crescimento. É saber lidar com as situações. É saber lidar no nosso dia a dia com essas pessoas que nós foi confiado. Deus confiou que a gente fizesse parte daquele grupo, naquela época, naqueles dias, para aprender a crescer com aquele grupo. Ou vocês acham que a gente está aqui só por estar? Eu estou crescendo com vocês, muito mais do que vocês imaginam. Então, como evitar os males? Trabalhando com amor e vivenciando os ensinamentos de Jesus. Nós vamos evitar as aflições. Se eu hoje acordasse de manhã, ficasse aqui me torturando porque eu perdi aquele valor, eu já ia ser uma pessoa azeda. Eu nem ia querer abrir a sala, ia chegar aqui desmotivada, talvez ia ser agressiva, suponham. Mas aí eu pensei, peraí, não, isso aí não vai me pegar, não vai me dominar, não.
Ah, tudo bem, perdi, seja o que Deus quiser. Um dia passa. Anulei. Então, nós não podemos deixar que a raiva, o ódio domine aquilo que queremos, aquilo que sonhamos. Às vezes, aquela dor, aquela perca é necessário para que a gente possa olhar para os lados, para que a gente possa valorizar outras pessoas, para que a gente possa, às vezes, observar que existe uma Irãzinha na sala e eu nunca dei atenção para a Irãzinha. Eu nunca digo, oi Irãzinha, tudo bem? Então, às vezes, é necessário a gente acontecer algo para que a gente possa valorizar outras coisas que estão na nossa vida. A gente vê todos os dias, pessoas com doenças incuráveis, pessoas que perderam seus braços, as pernas, pessoas que são acamadas, pessoas que vão para o trabalho em cima de um skate porque não tem duas pernas. Sobem no ônibus, pegam o ônibus lotado. Eu conheci, quando eu ia para o banco, uma pessoa que usava um skate para ir para o trabalho. E era uma mulher. E tu nunca via ela triste, ela sempre cantando, feliz, chovendo, ela de capa de chuva e andando ali, ó, de batonzinho, linda, maravilhosa. Tu não via ela dizer nada contra Deus. Nós temos, às vezes, uma casa boa, temos uma família, temos um salário, às vezes, bom, mas a gente diz que não é feliz. A gente diz que não é feliz. Porque muitas pessoas acham que para ser feliz precisa ter um namorado, um marido, um noivo, sei lá, enfim, uma namorada. Tem que ter uma outra pessoa para estar do lado. Será que a gente precisa? Realmente? Todo mundo precisa de alguém. Mas a gente só vai ter esse alguém de verdade quando a gente passa a se amar e se respeitar. Quando a gente passa a se valorizar. Quando a gente passa a não reclamar mais. Quando a gente passa a ver que todos nós temos defeitos. Nós temos aqui, ó, 5 dedos na mão e os 5 dedos são diferentes. Assim são as pessoas. Seja branco, preto, amarelo, rico, pobre. Nós vamos ir para o mesmo lugar. Mas vai depender das nossas atitudes. Vai depender de como eu encaro. Às vezes dentro da nossa casa, onde eu digo que é a nossa universidade de aprendizado, às vezes a gente não é amada pela mãe ou pelo pai, às vezes a gente é excluída, ou aquele filho que nos ignora, ou aquele marido que nos trai, aquele marido que, enfim, ou a esposa, enfim, algo acontece. O que falta para nós naquele momento? Que estamos passando por uma dificuldade de dor, de tristeza. Pessoas que entram em depressão. Hoje vivemos eu vejo assim que muitas pessoas depressivas tomando remédio, se tratando. Por quê? Falta o seu amor próprio. E esses males que essa pessoa ou aquela pessoa carrega dentro dela, ela não consegue lidar. Talvez por falta de um ombro amigo que diga, vamos lá. Vamos resolver o teu problema, mas tu tem que querer. Por que quando a gente atende alguém no fraterno aqui no Pautalk, né, Miriam? Nos nossos atendimentos lá na Luz Nascenda e na Spinete também tem, eu sei que em outras salas também tem, é aconselhável, assiste a palestra, toma água fluida, vai nos passes, faz o tratamento, porque a espiritualidade, ela trabalha em conjunto, meus amigos, com a medicina. Se a pessoa está em tratamento médico e começa a fazer um tratamento espiritual, é em conjunto os dois.
Muito bem, embaixador. É isso que nós temos que entender. Se eu não estou bem, eu tenho que buscar ajuda. Preciso dessa luz, um empurrãozinho. Às vezes eu estou em dúvida, será que isso é meu? Será que o pensamento não é? Eu estou com uma raiva, estou assim. Aí vem a orientação. Vai na casa, passa no atendimento. Passa, dá o nomezinho, senta lá, tenha paciência, ouve. É um momento único, nosso com a espiritualidade, com Deus e Jesus. Eles têm essa condição de nos oferecer tudo aquilo que nós precisamos, mas nós precisamos abrir o nosso coração. Então, se nós começarmos a trabalhar com amor, em toda a nossa caminhada aqui na Terra, mas eu vou lá do amor para si, ela vai me maltrata, né? Me judia, eu vou continuar. Continua dando amor, faz a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu digo, amar, respeitar a pessoa, não quer dizer que eu tenha que conviver com ela. Eu posso estar aqui, mas eu estou aqui pensando em tantas pessoas que eu gostaria que tivesse aqui na sala hoje, mas talvez não estão porque estão tristes com a Rô, está chateada com a Rô, ou está magoada, ou por isso, por aquilo, mas eu mentalizo para elas o meu amor. O que interessa para mim é o que eu sinto por elas. Não é o que elas sentem por mim. A minha consciência tem que ser tranquila naquilo que eu sinto pelas pessoas. Eu não tenho como obrigar a si, ou a Frater, ou a mim, ou outros, tem que amar, ou não. Tu tem que... Não é assim que funciona. Eu não posso deixar que essas coisas me afligem. Eu tenho que trabalhar todos os dias. O que importa é que o meu coração tenha amor. Então, o cumprimento da lei humana, será que ela alcança todas as faltas, meus amados? O que vocês acham? Sim ou não? A lei humana, ela alcança todas as faltas? O que vocês acham? Sim ou não? Embaixador está pensando. A Dulce colocou sim. A André colocou sim. Vocês concordam com a André e com a Sil? Pois é, então... Não. A lei humana alcança apenas faltas que prejudicam a sociedade. E não aquelas que prejudicam apenas os que as cometem. Estas são punidas pela lei de Deus. Pois é, né? Ops. Não. A lei humana. Deus quer o progresso de todas as criaturas. Por isso, Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Mas então, Rô, qual a finalidade do sofrimento do homem aqui na Terra? Que finalidade é essa? Eu digo que é de adverti-lo de que ele errou. Ô, Sil, tu errou, amada. Olha ali. Viu como que tu agiu? Tu não deveria ter feito isso com a Mariana. Vai lá, chama a Mariana, dá um beijo nela, diz o quanto tu ama ela. Aí os sofrimentos dão a ele a experiência. Então, se eu errei com a Mariana, com a minha filha, que a filha da Sil também se chama Mariana, eu tenho que ter a consideração, a humildade de chegar lá e dizer: minha filha, a mãe se equivocou, errou. Não é porque ela é minha filha que eu tenho que achar que eu sempre sou certa, né? Então, fazendo sentir a diferença entre o bem e o mal,
é a necessidade de se melhorar para evitar novos erros. Essa necessidade que a gente tem de se melhorar. Nós temos que nos conscientizar disso. Eu quero melhorar, eu preciso melhorar. Antes eu tomava 3 comprimidos de passiflora por dia. Um de manhã, um de meio-dia e um de noite para me manter a calma. Mas eu também tenho que cooperar. Então hoje eu vou fazer diferente. Eu vou tomar só uma gotinha de manhã e vou manter meu equilíbrio o dia todo. Então eu tenho que trabalhar para isso. Ser a cada minuto melhor. Isso mesmo, Marcele. O primeiro passo é se reconhecer a si próprio que precisa dessa melhora. Não esperar que os outros nos digam: olha, tu tem que melhorar, fulana. Tu tem que mudar esse teu jeito. Porque quem tem essas atitudes nunca vai aceitar que alguém vá e te mostre o erro. Não aceita. Porque ainda o orgulho domina a humildade. E outra, a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro. Como que aquela pessoa iria se sentir se eu fosse lá e humilhasse ela? Com certeza eu não iria gostar. Então é essa experiência, fazendo-se sentir a diferença entre o bem e o mal. É a necessidade de se melhorar para evitar novos erros. Existem também o sofrimento oriundo de provas voluntárias que o espírito busca com o objetivo de acelerar o seu progresso. O que é isso? É que nem eu digo: ô Sil, quantas duplicatas tu vai levar para a Terra para resgatar? Quantos por cento tu vai levar, Sil? Aí a Sil, eu quero acelerar. Quero aqui, ó, quero resolver tudo nessa encarnação. Vou levar lá 80% de duplicata para recuperar, para saldar minha dívida. Quero acelerar o meu progresso na Terra. Eu quero crescer rápido. Eu quero eliminar tudo aquilo que eu não soube na outra existência. Mas nem sempre a gente consegue. Não conseguimos muitas vezes. Mal conseguimos às vezes 1%, 2%. Imagina 80%. Né? Então, tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que fez. Existe a lei de ação e reação, né? Então, quando reconhecemos tarde demais nossos erros, tô lá velhinha, não consigo nem caminhar, mas a minha cabeça consegue pensar. Puxa vida, como eu queria voltar no tempo. Queria ser diferente. Queria tanto conversar com a Miriam. Onde será que anda a Miriam? Eu fiz tanta maldade com a Miriam. Judiei tanto da Miriam. Falava mal dela. Não dava comida para ela. Onde será que ela anda? E aí? Como que eu devo, né? Como que eu posso? Será que eu posso reconhecer esses erros? Será que é tarde demais para reconhecer os nossos erros? Será que a gente tem uma chance de corrigir esses erros lá com 80, 90 anos? O que vocês acham? Será que eu vou conseguir? Muitas vezes a gente ouve uma pessoa de idade: eu não quero estudar, eu tô velha demais. Não, eu nem vou lá na casa da fulana. Tô velha, vou morrer mesmo. Deixa assim. O Pirilampo diz: todos terão que corrigir seus erros, hoje ou amanhã. A Marcele: mas tem coisas que é sim, não, não. Como dizia Jesus. Verdade, Marcela. Mas aí a gente tem que ter convicção do sim e convicção do não, para que a gente não se arrependa. Aí a Jandira diz: eu penso que nunca é tarde para redimir. Verdade, Jandira. Então,
Será que a gente tem essa chance ainda de corrigir nossos erros? Claro! E como temos? Sabe por quê, meus amados? A vida não acaba. Todo malefício exige separação, como todo benefício contém a recompensa adequada. A misericórdia de Deus nos faculta a oportunidade de recomeçar para o bem. Depois da noite do túmulo, brilhará o céu de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, quando a gente vai dormir, né? Ali a gente já está tendo uma oportunidade de, quando acordar, dar o primeiro passo, de se corrigir. Não queremos quantidade, queremos qualidade naquilo que vamos fazer, para não ter que repetir. É que nem quando a gente aprende a tabuada. Me lembro, Jesus amado, como que a gente aprendia a tabuada, vocês lembram? A professora ficava com uma régua dando nos dedos da gente. 1 mais 1, 2, 2 mais 2. Agora dizia. Aí a gente sabia tudo, sabia tudo decor. Mas se fugia da sequência, pronto, já não lembrava. E lá vinha a reguada. Em casa, então, era mais chicotada. Eu me lembro que a minha avó ficava, e vai. Então, aquilo que a gente aprende, nunca mais a gente esquece. Mas, seja coisas boas ou ruins, vamos falar as coisas ruins que a gente aprendeu, que possa nos fortalecer para cometer atos nobres. Se eu não tinha hábito de perdoar, e hoje eu consigo perdoar, vai aniquilar todos aqueles negativos que estão lá atrás. Cria-se uma energia divina em nossa volta. Os amigos vêm ali em festa, graças a Deus que a Rô acordou. Aí um diz assim, eu sabia que ela ia acordar, eu tinha certeza que ela ia acordar um dia, que ela ia conseguir perdoar. Eles ficam vibrando. Eles não interferem, mas eles vibram, emanam fluidos para que a gente possa sentir o amor. Colocam pessoas, às vezes, no nosso caminho que a gente não tem simpatia, para ver se a gente consegue já colocar em ação aquilo que buscamos na doutrina. Por isso que estamos estudando o livro A Convivência na Casa Espírita. Saber conviver com as pessoas, saber respeitar as pessoas, saber olhar para elas com dignidade, com respeito. Pode ser o melhor, não importa, nós não estamos ali para julgar, vamos nos julgar a si mesmo. Se eu tenho condições de estar aqui, eu tenho condições de me julgar e bater na boca 3 vezes antes de sair falando mal de alguém, ou de ir lá botar o dedo na consciência da pessoa. Agora, existe aquela diferença de eu chamar a Sil em particular e dizer, Sil, o que está acontecendo, Sil, contigo ou comigo? Está acontecendo alguma coisa? Vamos conversar. Uma das duas está precisando de ajuda. Vamos nos ajudar? E aí, os amigos, quando a gente tem essa boa ação, os amigos se unem em nossa volta. Começam a emanar fluidos amorosos para que a gente possa ter humildade e abrir nosso coração uma para com a outra. Dizer, tô tão chateada contigo, se tu fez isso. Sabe, lavar a roupa suja ali. E aí, de repente, a gente diz, mas como? Nunca foi assim. Tu foi um mal entendido, também me desculpa, me perdoa. Isso aconteceu comigo e com uma pessoa aqui do Paul Talk. Eu fiquei 1 ano sem falar com ela. E deletei ela de tudo da minha vida. Tudo. Não disse nada. Deletei, excluí. E um belo dia eu estava aqui no computador. E o meu coração disse assim, não faz isso com ela. Ela precisa tanto de ti e tu dela. Tenha humildade, dá o primeiro passo, procura ela. E eu procurei. Telefonei. Pedi perdão, pedi desculpa.
e disse o quanto eu amava ela. Então, às vezes, a gente faz coisas sem pensar. Pelo impulso, pela raiva, pela mágoa, porque alguém foi lá e falou, vai no teu PVT e fala, o fulano falou. Então, nós temos que aprender a não dar ouvido. Porque quando a gente gosta, mesmo de verdade, mas de verdade, a gente perdoa sempre. Quem ama, perdoa. Esse é o ensinamento de Jesus. Porque quando a gente perdoa de verdade e aceita aquela pessoa com todos os defeitos, nós não vamos ter esse problema de melindre, não vamos ter essas aflições. Porque quando a gente não perdoa, a gente tem aflições dentro do coração. A gente até entra aqui numa sala e se encontra a pessoa, a gente acaba não ficando. Porque a nossa consciência fica ali abuzinando. Mas eu estou falando hoje, esse estudo, quem estava desde o início vai entender por quê. E digo bem claro para vocês aqui. Não é para ninguém da sala. Não tem essa história de indireta. Porque nós não precisamos dar indireta no Nick, no estudo. Porque, em primeiro lugar, eu respeito a espiritualidade. Respeito os amigos que estão aqui nos assessorando. Respeito a oportunidade que Ele nos dá de servir em nome da doutrina. É esse o respeito que nós temos que ter com a doutrina e com o semelhante. Então, se nós escolhemos, eu hoje escolhi esse estudo que foi ao acaso, quem está desde o início sabe, é porque é para mim também. Muito mais para mim. Então, quando nós temos a oportunidade depois da noite, o sol nascer, o sol nasce para todo mundo e ele brilha igual. Eu sempre digo, o sol brilha para todo mundo é livre para fazer o que quiser. Mas nós temos que saber aceitar esse sol. Nós temos que deixar esse sol iluminar o nosso caminho. As pessoas dizem, o fulano foi lá, me destruiu, fez... Se tu te permitiu ser destruído, é porque tu não estava preparado. Então, meus amados, eu quero encerrar aqui a nossa atividade com uma mensagem para que todos possam, nesta tarde, nunca deixar de acreditar e confiar nos seus sonhos. Deixar de buscar a sua paz interior. Não desperdicem o tempo de vocês com picuinhas, com mágoas, porque isso não leva a lugar nenhum. Por mais que alguém venha e nos puxe o tapete, é porque nós merecíamos cair aquele tombo para acordar para alguma coisa. Então eu quero aqui encerrar com uma mensagem que eu já tinha feito aqui alguns dias atrás, que eu acho que tem tudo a ver com esse nosso estudo. E nós vamos imaginar, dentro dessa mensagem, nós dentro dessa viagem. E eu quero agradecer a todos vocês. Não sei dizer, né, como de uma forma talvez mais carinhosa. Eu aprendi a respeitar cada um de vocês. E aceito cada um de vocês como são. Então eu vou colocar aqui a mensagem para que depois a nossa Sil dê a sequência das vibrações, o encerramento. Quinta-feira eu vou conversar com a nossa fraterna, vou ajudar ela depois para arrumar o pautalk dela. Ela vai estar aqui. Na quinta-feira que vem vamos estar aqui com o nosso estudo, a convivência na casa espírita. Mas deixa eu ler o que o Leonardo escreveu.
Depois da traição de Judas, no qual entregou Jesus por 30 moedas de prata, minutos depois ele ficou pensativo e entrou em pânico. O que eu fui fazer? Então ele correu para o templo e devolveu as 30 moedas de prata ao sumo sacerdote, alegando que aquele dinheiro era maldito. Estava manchando de sangue inocente. Ele devolveu o dinheiro, mas não pediu perdão, por isso ele suicidou-se. Pois é. Quantas vezes a gente vê pessoas que, por fraqueza, de medo de pedir desculpa, cometem esses atos. Ou ficam anos e anos, de mal com a pessoa, com medo de dar o primeiro passo. Então deixa eu botar aqui, para que a gente possa entender esse encerramento aqui do nosso estudo. Só um minutinho. Olá, queridos amigos e amigas. Uma certa vez, um amigo falou-me de um livro que comparava a vida a uma viagem de trem. Uma comparação extremamente interessante quando bem interpretada. Então, eu convido a todos para que possamos interpretar. Espero que gostem. Isso mesmo. A vida não passa de uma viagem de trem, cheia de embarques e desembarques, alguns acidentes, surpresas agradáveis e alguns embarques e grandes tristezas em outros. Quando nascemos, entramos neste trem e nos deparamos com algumas pessoas que julgamos que estarão sempre nessa viagem conosco, nossos pais. Infelizmente, isso não é verdade. Em alguma estação, eles descerão e nos deixarão órfãos de seu carinho, amizade e companhia insubstituível. Mas isso não impede que durante a viagem pessoas interessantes e que virão a ser super especiais para nós embarquem. Chegam nossos irmãos, amigos e amores maravilhosos. Muitas pessoas tomam este trem apenas a passeio. Outras encontrarão nessa viagem somente tristezas. Ainda outros circularão pelo trem, prontos a ajudar a quem precisa. Muitos descem e deixam saudades eternas. Outros tantos passam por ele de uma forma que, quando desocupam seu assento, ninguém nem sequer percebe. Curioso é constatar que alguns passageiros que nos são tão caros acomodam-se em vagões diferentes dos nossos. Portanto, somos obrigados a fazer esse trajeto separados deles. O que não impede, é claro, que durante a viagem atravessemos com grande dificuldade nosso vagão e cheguemos até eles. Só que, infelizmente, jamais poderemos sentar ao seu lado, pois já terá alguém ocupando aquele lugar. Não importa, é assim a viagem, cheio de atropelos, sonhos, fantasias, esperanças, despedidas.
mas jamais retornos. Façamos essa viagem, então, da melhor maneira possível, tentando nos relacionar bem com todos os passageiros, procurando em cada um deles o que tiverem de melhor, lembrando sempre que em algum momento do trajeto eles poderão fraquejar e provavelmente precisaremos entender isso, porque nós também fraquejaremos muitas vezes e com certeza haverá alguém que nos entenderá. O grande mistério, afinal, é que jamais saberemos em qual parada desceremos, muito menos nossos companheiros, nem mesmo aqueles que estão sentados ao nosso lado. Eu fico pensando, se quando descer desse trem, sentirei saudade. Acredito que sim. Me separar de alguns amigos que fiz neste será, no mínimo, dolorido. Deixar meus filhos, continuar a viagem sozinhos, com certeza será muito triste. Mas me agarro na esperança que em algum momento estarei na estação principal e terei a grande emoção de vê-los chegar com uma bagagem que não tinha quando embarcar. E o que vai me deixar feliz será pensar que eu colaborei para que ela tenha crescido e tornado valiosa. Amigos, queridos, façamos com que a nossa estada neste trem seja tranquila, que tenha valido a pena e que quando chegar a hora de desembarcarmos, o nosso lugar vazio traga saudades e boas recordação para aqueles que prosseguirem. E eu, Rô Estrela, desejo a todos o amor eterno do nosso Pai e que os nossos amigos da espiritualidade possam sempre nos dar o amparo que precisamos para continuarmos entendendo e compreendendo e aceitando a todos como são. E eu agradeço todos os dias pela grande oportunidade que o Pai Universal me oferece. Eu desejo muita paz e muita luz a todos. Que assim seja, graças a Deus. Olá, boa tarde a todos, aos que eu não cumprimentei ainda. Então agora vamos passar por um momento muito especial, que é o momento das vibrações. Quem desejar pode colocar o nome na área de texto ou pensar na pessoa que esteja precisando. Então eu convido a nossa amiga Andréia para fazer as vibrações e logo em seguida faremos a prece final. Passando, Andréia. Sem som.
Tá melhor? Dá pra me ouvir, pelo menos? A música não sei. Então acho que eu não vou nem botar a música, né? Porque como o som tá baixo, a música, então... Tá, então vamos lá. Vamos aproveitar para não tirar a sintonia. Vamos nesse momento solicitar a espiritualidade maior que nos ajuda na coordenação da sala, ao lar de cada um de nós, ou trabalho, onde quer que nós estejamos, levando a fluidificação das nossas águas, o amparo aos irmãos desencarnados que estejam necessitando, e a cada um de nós, trazendo-nos aquele remédio para os nossos males físicos e espirituais. Solicitamos aos médicos que coordenam, que estão na equipe de Dr. Bezerra, que possam levar aos hospitais, aos abrigos de idosos, o amparo necessário e possível. Que a tua luz, Senhor Jesus, seja um grande facho de harmonização, um grande sol a envolver-nos em todo o cantinho desse mundo, desse planeta, onde haja desespero, desesperanças, onde haja tristeza, discórdia, violência, que nós possamos nos sentir mais amparados e envolvidos nesse amor e nesse carinho. Que no meu lar, no lar da Sil, da Rô, da Frater, da Miriam, do Pirilampo, do Nando, do Leonardo, da Isis, da Dulce, da Marcele, da Sandra, Embaixador, Pati, Sérgio, Vânia, Jandira, que todos nós possamos receber flores fluídicas em nossos lares e onde estivermos. Que a tua luz nos acompanhe, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Sil, querida, estou passando o mic, ok? Obrigada, Andréa, pela linda vibração, que todos com certeza receberam esses fluidos maravilhosos. Então, sendo assim, agora eu convido a nossa amiga Miriam para fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a presença de todos por estarmos aqui reunidos, agradecendo a Rô por mais esse estudo maravilhoso que tivemos do Evangelho nessa tarde, e que estaremos aqui novamente na quinta-feira às 14h30. Passando, Miriam. Obrigada, Sil. Boa tarde, pessoal. Vamos à nossa prece. Como explicou Kardec, né, a prece, os espíritos superiores nos orientam que é essa conexão tão importante com a espiritualidade. Que a gente possa agora se desligar de qualquer outro momento, fechar os nossos olhos, imaginar a imagem de Jesus ou de qualquer outro que possa nos trazer paz, tranquilidade, e agradecer por esse dia, onde já vivenciamos tantas experiências, e refletindo sobre o tema de hoje, com certeza saímos daqui melhor do que entramos. Aos mentores da sala, aos espíritos amigos, a Jesus, nosso mestre querido, e acima de tudo, Deus, nosso Pai. Que possam envolver a cada um de nós, possamos retornar às nossas tarefas, retornar à nossa rotina,
não só pensativos, mas também fazendo algo de diferente, colocando em prática, nem que seja em algum momento, algum ato nosso, tudo aquilo que nós estudamos no dia de hoje. Sintamos-nos abraçados e peçamos a permissão para encerrarmos os estudos da tarde de hoje. Assim seja, graças a Deus. Liberando.